Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada do Refundar. Eu me chamo Helena Dantas, tenho 21 anos, sou acadêmica de gestão ambiental e também ativista ambiental. Oi, bolas e bolas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Henrique, sou universitário de Direito e a nossa primeira convidada do primeiro episódio de Refundar é ela, que tem a força ancestral da coca, mas a palavra doce da macaxeira. É ativista ambiental, em defesa do direito dos povos indígenas, palestrante, política, educadora, homenageada na categoria Liderança no prêmio Sim à Igualdade Racial. Seu nome indígena é Derequine, que significa formiga brava. Com vocês, Wanda Witoto. Prazer, Wanda. Um prazer enorme, uma alegria estar com vocês aqui, meus amigos queridos. É uma alegria imensa poder estar falando nesse projeto no primeiro episódio e de a gente bater um papo bem gostoso aqui com vocês, que admiro tanto também pela trajetória, apesar de muito jovens, já tem um papel tão importante nessa sociedade, né? Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada. A gente que agradece, na verdade. Sim. Então, a primeira pergunta Wanda, antes de se tornar a Wanda Witoto, que o Brasil inteiro conhece, conta pra gente como é que é esse teu indivíduo antes desse processo. Bom, Helena, eu sou uma mulher indígena que venho do município de Amaturá, do Alto Rio Solimões. Eu tenho uma infância nesse território que fica às margens do Rio Solimões. É uma comunidade que se chama Colônia, é o nosso território de origem, né? O meu povo, o Witoto, está nesse território há mais de 105 anos, assim, então é uma trajetória longa também, porque o meu povo ele vem do território da Colômbia, né? Em Chorreira, em Putumayo, há 87 anos atrás, assim. Então, o nosso povo tem um processo no Brasil de muita luta. Então, eu venho, assim, toda a minha infância, ele vem desse lugar, dessa comunidade que até então a gente não tinha esse entendimento de que era uma comunidade indígena. Todo esse meu processo de compreensão enquanto sujeitos indígenas, enquanto uma mulher indígena, ela é muito recente, assim, as pessoas ficam até um pouco assustadas com isso, porque até os meus 27 anos eu não tinha compreensão de quem eu era enquanto esse sujeito indígena, que é toda a minha história, a história da minha avó, do meu pai, mas que é marcada pela geração da minha avó, da minha bisa e do meu pai, num processo de muita violência e de silenciamento. Então você imagina, você nasce num território que tem um modo de vida indígena, mas os nossos avós não diziam que nós éramos indígenas e nem dizia que éramos Witoto, porque o que acontece com esse povo? Quando eles fogem para o Brasil, né, como eu falei, os Witoto, eles são de Chorreira, em Putumayo, esse é o território ancestral do meu povo, que a gente acredita que a gente nasce do centro da terra, nessa cabeceira de rio que é Chorreira, na Colômbia, né, que nasce lá na Colômbia. E no período de 1900 a 1910 foi um dos períodos mais dramáticos da vida do meu povo nessa região, porque é onde se intensificava a exploração da borracha e os Witotos foram escravos da borracha naquele período. E esse processo de escravidão de borracha fez com que mais de 50 mil Witotos fossem dizimados naquela região. Há literaturas que falam que foi um dos maiores genocídios da história da nossa região lá. Aconteceu com o nosso povo, né? Com o povo Bora, o Witoto, o Yucuna, que são dessa região. E isso, quando o meu povo desce para o Brasil, essa população era fugitiva daquele território, em busca de sobrevivência para cá. E aqui eles não podiam dizer que era o Witoto. Então eu sou dessa geração que foi privada de dizer que era o Witoto, de vivenciar a espiritualidade, de se afirmar com essa identidade aqui. E somente em 2016, quando eu entro na universidade, né, aqui em Manaus, é que a gente passa a fazer um movimento de se compreender a partir desse lugar. Mas antes de eu chegar na universidade, eu venho de um processo que eu fui tirada do meu território aos 16 anos para vir ser empregada doméstica aqui em Manaus. É assim que eu chego em Manaus,
Em 2002 é o ano que eu chego em Manaus, né? Com a promessa de que eu teria estudo e um trabalho. Essa era a promessa que me fizeram a minha família para me trazer para Manaus. Então, eu fico 8 anos em Manaus, passei por várias casas de família e sobre um processo de trabalho escravo muito forte, assim, muito presente em alguns lugares que eu passei. Porque eu trabalhava para ter o que comer e trabalhava para ter onde dormir. Porque eu recebia R$100 pelo trabalho que eu desempenhava. Cheguei a trabalhar em 3 casas de família ao mesmo tempo, da mãe, irmãs e todos os parentescos, ganhando o mesmo valor, R$100. Então, aos 27 anos, quando eu entro na universidade, eu vou refletir sobre o que eu tinha vivido nesses espaços e eu vou entender que a gente sofre essa escravidão moderna que muitas meninas, muitas mulheres ainda são submetidas na Amazônia. Essa promessa de retirar as meninas indígenas, ribeirinhas de suas comunidades para os centros urbanos e, sobretudo, para ir para casa de famílias de pessoas brancas para serem empregadas domésticas, né? Escravas domésticas, porque não se pode tratar como trabalho quando você recebe R$100 pelo trabalho árduo que a gente desenvolve nessas casas, né? Então a gente vem dessa luta de superação desses desafios e eu falo que a educação me permitiu essa superação, assim, porque foi o momento de ir para a universidade que eu tomo consciência da minha própria existência enquanto sujeito, né? E ali também na universidade que eu passo a compreender, a questionar, na verdade, por que me exigiram um documento para que eu comprovasse que era indígena para poder ir para a universidade. Porque eu tinha terminado meu ensino médio aos 23 anos, assim, demorei muito tempo para concluir o ensino médio, né? Porque eu vou para a escola pela primeira vez aos 10 anos, então foi se tardando um pouco o meu processo formativo. E aí, para mim, ir para a universidade, me exigiram que eu comprovasse que era indígena. E é aí que iniciou o meu processo de entender por que isso de mim? Por que estão exigindo isso de mim? Por conta da minha cara de índia? Por conta desse fenótipo que eu tenho? E aí passa a fazer uma luta por questionamentos, assim, diante daquelas exigências, né? Que eu nem sabia que tinha Rani aos 27 anos. Porque como eu venho dessa geração de privar essa identidade indígena, o território ele é reconhecido indígena desde 87. A gente tem o registro de nascimento, porque nascemos lá, o registro de nascimento indígena. Mas isso não interessava para a gente, não era importante para os nossos avós a gente ser mais o Itoto por conta de toda a violência histórica. Então, aos 27 anos, quando me exigiram aquele documento, eu não sabia que tinha o Rani. E aí, quando eu ligo para minha mãe, porque minha família toda está no território, estava no território, a minha mãe conta que eu tinha o Rani. Só que minha mãe também não sabia para que servia aquele documento. E ela manda para mim no envelope amarelo de barco, levou 3 dias para chegar em Manaus. E quando chega, eu me deparo com um documento que dizia o seguinte, que eu tinha um nome indígena, que aos 27 anos eu não sabia que tinha, mas que está lá desde que eu nasci. No Rani estava escrito que eu me chamava Vanderlécia Barroso Ortega, mas que eu tinha um nome indígena que se chama Derequinho. Derequinho, na língua o Itoto, quer dizer saúva, formigas vermelhas, formigas bravas. E lá dizia que esse era o clã da minha bisa, da minha tata, do meu pai, e que até a minha 10ª geração, a 10ª geração do nosso povo, será o clã de saúva, das formigas. E ali foi um impacto muito grande eu descobrir aquilo, assim, porque eu falava, por que eu não soube disso antes? Por que me privaram disso? Por que eu não sei que sou o Itoto? Por que eu não me compreendo o sujeito Itoto, né? Por que eu não sei da história dos meus avós, das minhas avós, o suficiente para me entender aqui? Porque quando a gente fala de identidade indígena, a gente não existe a partir desse corpo que é o meu território, mas de um corpo que nos antecede há gerações e gerações para trás. Então, essa negação, essa violência imposta aos meus avós, à minha bisa, ao meu pai,
fizeram com que até os 27 anos eu não tinha esse entendimento, né? E foi esse ir para a universidade, a chegada do meu Rani, que fez eu perguntar. E a universidade, ela se torna esse lugar para mim que me dá instrumentos para me fazer perguntas diante de tamanha complexidade que nós estávamos inseridas, né? E a partir daí eu passo a fazer uma luta dentro da universidade pela minha identidade. Porque acho que essa luta não veio do meu povo para cá, para mim. Veio de mim para o meu povo. Porque todo o meu povo, no Alto Solimões, tinha medo de se afirmar o Itoto. Então, quando chega o meu Rani, parte de uma busca minha, meio que individual, para a coletividade do meu povo, que estava há muito tempo com aquele medo de dizer que era o Itoto, porque eles acreditavam que ainda podiam ser encontrados e assassinados, afogados no rio, como muitos foram quando encontrados. Então, essa ida para a universidade foi um momento muito importante na história do meu povo. Não foi na minha história, foi na história do meu povo, porque eu passo a fazer um movimento de dizer que os Itoto existem, que eles estão no Brasil, que estão na Colômbia, que estão no Peru e que nós somos uma grande família e que precisávamos no Brasil ter a coragem de reafirmar que nós pertencemos a esse povo também. E que a nossa cultura estava extremamente viva, mesmo com muitas mudanças, muitas transformações. Eu lembro da minha avó celebrando 4 santos católicos, os grandes bailes que minha avó fazia, e que era aquele momento que minha avó proporcionava ao seu povo a possibilidade de continuar dançando, porque nosso povo foi proibido de praticar as ritualísticas. O meu povo foi proibido de falar a língua, o meu povo foi proibido de mambear a coca no Brasil, porque a coca ela é proibida porque é considerada uma droga para essa sociedade ocidental, mas para o meu povo, aquela folha que vem da natureza é a nossa medicina ancestral de conexão com nossa ancestralidade, com o nosso sagrado, com nossos espíritos que estão debaixo da terra e sobre o céu. Então, o meu povo foi proibido de todos esses processos. Então, quando eu tomo consciência disso, eu faço um movimento de retornar para a história da minha avó. Eu quero saber quem foi minha avó, quem foi minha bisa Carlota, quem foi minha avó Assunciona, quem é minha avó Tereza, que tinha morrido em 2013, sem eu ter a condição de fazer perguntas a ela. Porque ela era a anciã, o Itoto que eu conheci, que falava a língua, que tinha a memória, as violências, mas também a memória da língua, a memória da cosmologia, o Itoto, a memória desse pertencimento, né? Então, os bailes que a avó fazia era esse lugar que permitia eles dançarem, porque o meu povo é de muita dança, muita celebração e de comida, assim. Então, eu tenho na memória os bailes da avó, as melhores comidas tradicionais do nosso povo e as bebidas também, que eles faziam muitas bebidas nos períodos festivos, né? Então, a minha trajetória ela está nesse lugar de nascer nesse território, de ter a infância mais incrível que uma criança pode ter, de contato com a terra, com a roça, com mergulhar no rio. Eu tenho essa memória até os 10 anos no meu território e esse deslocamento para a cidade de Manaus, que me forma também em outro processo muito importante e que aqui passa a ser meu território de resistência, né? Porque aqui nessa cidade, aqui no Parque das Tribos, que é esse lugar que vocês estão, que faz com que eu compreenda a história do meu povo e passamos a fazer uma luta muito importante de retomar esse pertencimento e de fortalecer a nossa cultura, a nossa língua, a nossa música, as nossas pinturas tradicionais, que a gente nem pintava o corpo, assim, meu povo mais de 87 anos não pintava o corpo, não dançava coletivamente, né? E hoje, nesse território, o Parque das Tribos, é esse lugar que a gente fortalece a nossa identidade, a nossa cultura e retorna para o território de forma muito potente. Então, um pouco desse resumo dessa trajetória que me traz aqui nesse momento.